Shalom, shalom a todos. Estamos indo agora para a reta final do nosso curso de Shiva Mitzvot Beinor. Quem está conosco desde o princípio viu quão importante e quão fundamental é a completa compreensão sobre o tema. Nos nossos primeiros shurim, nós tratamos de elucidar muito bem, ficou muito aclarado a todos que participaram o real fundamento da Shiva Mitzvot Beinor na tradição da história humana, na tradição judaica. Ficou muito bem aclarado o papel que os Beinor, que a pessoa que decide permanecer Beinor, ou que ela nunca pensou em ser judeu e descobre a Shiva Mitzvot Beinor e quer continuar sendo Beinor, e ele foi muito bem aclarado que essa pessoa ela cumpre com a vontade do Criador tanto quanto e de igual maneira que quanto um judeu. Nos primeiros shurim nós elucidamos muito bem que não é a quantidade de mitzvah que importa. Não é que se eu cumpro 613, é impossível cumprir 613, mas se eu estou responsável por guardar, por manter as 613 preservadas, ou se eu tenho 7, ou se eu tenho uma, ou se eu tenho 520, se eu tenho 430, se eu tenho 250, e etc, etc, etc. Então, ficou muito bem aclarado isso, muitíssimo bem aclarado isso nos primeiros shurim. Após os primeiros shurim, nós tratamos de elucidar cada uma de todas as Sheva Mitzvot Beinor. Todas as Sheva Mitzvot Beinor, elas são de suma importância, dado o fato de que todas elas são Chayav Mitah. Chayav Mitah é um termo para a pessoa tem pena de morte. Então, qualquer transgressão de qualquer uma das Sheva Mitzvot Beinor declaradamente, evidente, são passíveis com pena capital. As pessoas seriam levadas ao julgamento e nesse julgamento elas seriam condenadas. E agora nós temos que tratar também como seria um julgamento, como seria um juízo, quais seriam as regras que seriam obedecidas nesse juízo. Esse juízo, ele é um Beit Din judaico, ele é um Beit Din paralelo ao judaico, ele pode ser um tribunal de justiça, como perguntaram aqui, pode ser o STF do Brasil, pode ser uma Suprema Corte, pode ser um tribunal de reconciliação, como pode ser esse tribunal? Então, vamos lá. Os Beinor, as pessoas que de toda a humanidade, a princípio, foi ordenada a estabelecer um sistema judicial, manter dentro da humanidade, manter dentro da sociedade os parâmetros de justiça, os parâmetros de igualdade, de justiça para todo ser humano. Todos de igual maneira. Então, uma pessoa que deixa de apoiar o estabelecimento de um tribunal como esse, ou uma pessoa que apoia um tribunal que não seja sob essas circunstâncias, essa pessoa ela estaria sendo passível de pena pela própria mitzvah de estabelecer tribunais de justiça. Vou falar de uma maneira mais fácil isso. Se vocês, por exemplo, apoiam um tribunal que é contra a Shiva Mitzvot Beinor, por exemplo, apoiam um julgamento no Brasil que... Vou falar uma coisa que está no top também, que é super moderno hoje, as leis de homofobia, por exemplo. Então, o tribunal, a pessoa fala assim, não, aqui no meu banheiro, do meu estabelecimento, o homem vai no banheiro de homem. E essa pessoa ela vai a julgamento por ser homofóbica, por ela não permitir que uma pessoa que seja do gênero masculino frequente um banheiro do gênero feminino. Ou seja, isso tem a ver com a promiscuidade sexual, com o estabelecimento da promiscuidade sexual. Apoiar um tribunal que tome decisões dessa maneira seria contrário, seria agir contra essa mitzvah da humanidade de estabelecer um tribunal de justiça. Tá bem? Nós temos, então, além da própria mitzvah direta, que nós falamos, já demonstramos sobre todas elas, nós temos simanim dentro da Sagrada Torá sobre os tribunais que existiram, tá bem?
Um tribunal, por exemplo, que foi executado pelos filhos de Jacó foi com Shimon e Levi. Quando Shimon e Levi executaram um juízo, quem sabe me dizer? Para vingar a irmã, né? Exatamente. Quando a irmã Dinah foi abusada, foi violada, a cidade deveria ter um tribunal de justiça. Então, como a cidade deveria ter um tribunal de justiça e julgar o filho de Shechem, o filho de Hamor, eles não fizeram isso, a cidade toda foi conivente com isso. Então, por a cidade inteira ter sido conivente, não estabelecer um tribunal de justiça, a cidade toda se tornou passível de pena de morte. Toda a cidade. Que é um outro caso de juízo? O caso de Yehudá e Tamar. Yehudá teve uma relação com Tamar. Tamar, que era filha de Shem, Shem, que era sacerdote. Naquela época, algumas leis relacionadas ao sacerdócio já existiam, porque a Shem teve um contato muito forte com Noah, com Shem, e etc. Existiam já regras relacionadas ao sacerdócio. E Shem, que era filho de Noah, eles iriam queimar, entregar a pena, executar a pena de Srifá na filha do sacerdote, filha de Shem, que era Tamar. E aí Ravi, ela era filha de Shem, Tamar? Tamar era filha de Shem, filho de Noah. Então, como Tamar ela era filha de um sacerdote, aí nós falamos, quem que era esse sacerdote? Shem também ele é denominado como Malkitzedek. Malkitzedek, que é o rei justo, rei de Shalem. Shalem, que é o lugar onde é a região de Jerusalém. Então, no meio do Tribunal de Justiça, a Tamar, ela que havia pegado os sinais de Judá, envia os sinais para ele falar, o homem que se deitou comigo tem esses sinais aqui. Ou seja, Judá, que era um dos juízes desse tribunal, ele fica de pé e diz, ela é mais justa do que eu. Então ele assume aí a punição e ele disse, ela iria morrer para não envergonhar um tzadik. Então, pelo mérito dela não querer morrer aí de não envergonhar um tzadik, suas tribos aí, suas descendências deram origem aos reis de Israel. Então nós vemos já que mesmo antes da Torá ter sido outorgada no Har Sinai, já existiam tribunais de justiça. Então, retomando, qualquer das punições, qualquer das violações executadas por um Benor diante das Shiva Mitzvot Benor são penas capitais. Ou seja, a pessoa comeu Ever Minachai diante de testemunhas, ou, no caso das Shiva Mitzvot Benor, podem ser provas, eu tenho essa palavra aí na frente, provas... podem ser provas, por exemplo, uma gravação, poderia ser... Provas cabais. Não é provas cabais. Não é provas cabais. Tem outro termo, deixa eu achar aqui. Eu não vou achar aqui de última hora, mas eu tenho grifado aqui na nossa apostila. Podem ser serão provas secundárias, né? Evidências circunstanciais. Esse é o termo. Então, no caso da Shiva Mitzvot Benor, as evidências circunstanciais são recebidas. O que são evidências circunstanciais? Não é um testemunho direto da coisa, mas sim evidências circunstanciais. Por exemplo, chegou 2 testemunhas na casa de uma pessoa, ele está comendo um pernil de porco, e tem lá o porco sofrendo lá do lado de fora, o porco arrastado e morto a dos 20 metros da casa da pessoa. Ou seja, ele comeu a verminachai. Então, isso seria uma prova circunstancial. Provas que não viram ele arrancar o pedaço e comer, toda a evidência circunstancial. Muito obrigado. Não acompanhou todo o processo, porém,
ficou evidente que ele executou a transgressão. Dentro dos tribunais de justiça judaicos não são aceitos. Somente a testemunha é aceita. Tá ok? Basicamente pelo seguinte, eu vou tentar elucidar isso bem rapidamente, porque vai ficar essa dúvida na cabeça de vocês. Dentro das leis de Noah, uma pessoa que mente em tribunal, ela não é passível de pena de morte. Dentro de um tribunal judaico, a pessoa que mente e quer causar a morte de outrem, ela é passível de pena de morte. Por esse é o motivo. Tá bem? Então, ou seja, a acusação tem que ter uma pessoa presente. Dentro da Asher Mitzvot Benor, não necessariamente tem que ter uma pessoa presente como acusador. Assim sendo, se existe um tribunal de justiça, se deve-se haver um tribunal de justiça, os Benor, os Noahid, devem aceitar sobre si todas as decisões legais que forem outorgadas. Isso é dificílimo para as pessoas entenderem. Dificílimo até para as pessoas que querem entrar no judaísmo. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades entre os convertidos e entre os noahides que tentam se achegar ao judaísmo. Por quê? Nós somos subordinados a tribunais. Tudo é subordinado a tribunal. Eu sou subordinado ao meu rabino. Se meu rabino me ligar aqui amanhã e falar, Yaakov, infelizmente, o rabino lá de cima me ligou e falou que você não pode mais dar os shurim aí no Brasil e etc. Se acontecer um caso desse, eu praticamente sou obrigado a deixar. A não ser que eu tenha outro tribunal que me apoie, ou outros rabinos que possam vir a me apoiar. Então, isso é comum acontecer, comum demais. Exemplo disso no Brasil, por exemplo, teve um rabino que trabalhou, não vou falar o nome dele, peço que ninguém pronuncie o nome dele. Teve um rabino que tentou trabalhar com alguns benos no Brasil e ele recebeu um intimato, que ou ele parava ou ele recebia um herem, praticamente isso. E ele não recebeu apoio de outros rabinos para continuar o trabalho dele, ou seja, ele teve que parar, querendo ou não. Então, nós temos vários apoiadores, tem várias gente nos apoiando daqui e dali, temos trabalhado, criado corretamente, então isso não vai acontecer. Porém, é bom que vocês saibam disso. Se existe um tribunal que outorga uma mitzvah, que outorga uma sentença, essa sentença deve ser executada. Então, outra coisa para vocês então saberem também. Um rabino é um juiz. Então, se vocês perguntam alguma coisa que não seja para mim, que seja para qualquer outro rabino, e pergunta para um só, não pergunta para dois, não pergunta para três, não pergunta para quatro, é um rabino. Por quê? Porque cada rabino tem uma forma de interpretar a mitzvah halachá, então cada halachá pode ser reinterpretado de uma forma diferente e de uma situação diferente. Então, ao perguntar para um rabino, você está indo a um juízo. Se ele te falar, por exemplo, come tal coisa, você tem que comer. Se ele te falar, não come tal coisa, você não pode comer. Se ele te falar, faça isso, você tem que fazer. Se você quer fazer o que você pensa, nem pergunta, nem fala com o rabino, vai fazer. Porque se ele falar X, é X que você tem que fazer. Se você falar, todo mundo pule de uma perna só, ou vá para o olho da rua, ou pule de uma perna só, vai para o olho da rua. Então, enfim, é assim que funciona dentro de um tribunal. Então, os tribunais de justiça, também para os noahides, funcionam dessa maneira. Então, os tribunais noahides, que na nossa cabeça, imediatamente vem que que ele serviria somente para julgar sobre as Shiva Mitzvot Bnei Noach, não é bem assim. Porque, além das Shiva Mitzvot Bnei Noach, a partir que se estabelece um tribunal, milhões de outras causas podem ser levadas a esse tribunal. Por exemplo, causas trabalhistas. Por exemplo, causas civis. Por exemplo, eu emprestei dinheiro para fulano e ele não me devolveu. Mas a Shiva Mitzvot Bnei Noach tem isso? Não tem. Porém, tem estabelecer tribunais de justiça. Então, se um tribunal de justiça Bnei Noach, estabelecido, reconhecido, muito bem reconhecido, disser, nós devemos aqui na nossa cidade agora parar de comer jabuticaba, tem que parar de comer jabuticaba. Essa foi a decisão da cidade, eles tomaram essa determinada posição e eles devem fazer.
Então, se vocês também procurarem no Tribunal de Justiça por uma causa monetária, o tribunal fala, você deve pagar 3 vezes mais, porque essa é a regra do tribunal, então assim você tem que fazer. Eles vão tentar, o Tribunal de Justiça tem que tentar ao máximo se espelhar ou se aproximar das cortes judaicas, das decisões das cortes judaicas. Então, existe uma pequena, uma machloket, machloket não é discussão, mas são duas opiniões diferentes. Um diz que os tribunais de Noahide devem ser subordinados e trabalharem em conjunto com tribunais judaicos, e outros não. Que outra opinião diz que um tribunal Noahide tem total independência de trabalhar isoladamente. Essa é a opinião que vigora. Então, se estabelecer no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa é muito forte o movimento Noahide, muito forte mesmo, um tribunal de justiça independente, que não tem nenhuma ligação com o judaísmo mais, nenhuma ligação de tribunais com o judaísmo. O Benor tem que manter uma relação com o judaísmo, nós vamos falar isso daqui a pouco, mas nas decisões não é vinculado às decisões rabínicas. Então, 100% das pessoas que são subordinadas a esse tribunal devem seguir esse tribunal, ou seja, os Noahides devem seguir a opinião do tribunal Noahide, não do tribunal judaico. Porém, o tribunal Noahide, ele também tem que trabalhar junto com o tribunal judaico. Afinal de contas, todos trabalham para o Tikkun Olam, para a reparação do mundo em conjunto. Então, dentro de um tribunal, os juízes sempre ficam sentados, em geral, em um semicírculo, tá bem? No caso do tribunal Noahide, pode ser a partir de um juiz julgando já seria suficiente. E as testemunhas e os réus, ou os réus, ou o réu, se apresentam. No caso de uma dúvida, de uma disputa entre uma pessoa e seu amigo, uma questão financeira, uma questão, ele colocou a cerca da minha casa mais para a direita, mais para a esquerda. Então, essas duas pessoas, elas devem ser apresentadas e tratadas de igual maneira. Os tribunais ficam em semicírculo para que todos os juízes possam ver os réus e também se ver um ao outro. Esse é o motivo. Tá bem? Então, se uma pessoa, por exemplo, se apresenta a um tribunal e esse tribunal coloca uma cadeira para um, tem que pôr para o segundo. Se põe uma cadeira com almofadinha para um e tem só uma com almofadinha e outra sem almofadinha, os dois ficam em pé. Se fala bom dia para um, tem que falar bom dia para o segundo. Se tem que entregar água para um, tem que entregar água para o outro. Se fala senta. Se falar em pé. Está mais para frente essa alahá aqui no nosso ceder, né? Eu estou seguindo o ceder da nossa apostila. Mas, por exemplo, é tão severo isso, de que se uma pessoa se apresentar de roupas elegantes e outra de roupas maltrapilhas, o juiz deve proferir a seguinte sentença, logo de início. Ou você disponibiliza roupas iguais às suas para o seu amigo, ou você se retira e volta com roupas iguais às dele. Então, as pessoas, ao se aproximarem de um tribunal, elas têm que estar idênticas em vestuário, idênticas em tratamento. Se o juiz ele tem qualquer tipo de conhecimento sobre um dos envolvidos, se ele já foi amigo de um dos envolvidos, se ele diz bom dia para um dos envolvidos e não para o segundo, ele já é inviabilizado para julgar esse caso. Se um juiz chegou numa cidade de manhã, por exemplo, também está aqui na nossa apostila, e ele está descendo do seu barco e uma pessoa estende a mão para ele e tira ele do barco para ajudar ele a descer do barco, e no fim do dia o juiz vai julgar uma causa e essa pessoa que estendeu a mão para ele está envolvida na causa. O juiz não pode julgar essa causa.
para que não haja nenhum tipo de envolvimento, que o juiz julgue absolutamente e unicamente a causa. Um juiz não julga o que ele acha das pessoas, um juiz não julga o que ele pensa que a pessoa faz, o juiz não pensa... Então, por exemplo, a pessoa, ela gosta de jogar um futebol sem camiseta na frente da casa do juiz todo dia, e o juiz ficou com raiva disso, porque eles fazem barulho, fazem bagunça, não gosta que usa... fica sem camiseta, e aí essa pessoa se apresenta diante do juiz. O juiz não pode julgar essa causa. Por quê? Porque ele já vai querer julgar para condenar essa pessoa, porque já tem um sentimento prévio relacionado a essa pessoa. Um tribunal no Arrid tem outra diferença sobre o tribunal judaico. Isso a gente pode discutir em um outro momento, mas dentro dos tribunais judaicos, isso é discutido na Masechet Makot, tá, ok? Logo nas primeiras páginas, que uma pessoa que ela não tenha plena consciência da mitzvah, do mandamento, ela não pode ser julgada pena capital, dentro do judaísmo. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre foi ensinada que X coisa, dentro do judaísmo, X coisa é permitida, e ela é judia, e ela desce lá em Israel e ela faz, ele sempre trabalhou no Shabat. O pai dele era judeu e sempre trabalhou no Shabat. Ele chegou no Israel, temos lá o nosso Sanhedrin, lá em Jerusalém ele pega, bonitão, quando no estabelecimento do Sanhedrin, não vai poder mais cometer a verota de Shabat. Ele está lá com o carrinho dele, os oficiais que são para isso grudam nele, ele leva para o Tribunal de Justiça e fala, olha só, nós vimos essa pessoa aqui transgredindo o Shabat. Qual que é a pena dessa pessoa? Morte. Nada. Por quê? Primeira coisa que já inviabilizaria, exatamente por ser Beshogeg, primeira coisa que inviabilizaria a pena de capital seria os oficiais deveriam alertá-lo antes, dizendo: dirigir carro no Shabat é uma transgressão passível à pena de morte. Se você transgredir, nós vamos te levar para o tribunal. E essa pessoa fala: mesmo assim eu vou fazer. Ela vai, pega o carro e dirige. Aí essa pessoa é passível de pena capital. Bem, o simples ato de executar uma transgressão, seja ela qual for, não é passível de pena de capital pela justiça dos nossos tribunais. Pelas mãos dos céus é outro caso. Pelos nossos tribunais não é motivo. Tá bem? Então, lógico, a primeira coisa que a gente pensa, essa pessoa deve morrer e tal. Uma coisa terrível. Não, muito pelo contrário. Não é assim, não. As pessoas, a Shem tem que tratar as coisas, as pessoas sempre tratam as pessoas com misericórdia. Então, devemos também tentar jogar ao máximo com misericórdia. Porém, não está nas Sheva Mitzvot Benor, indiferente se a pessoa foi alertada ou não, sabia ou não, essa pessoa ela é levada para ser julgada e ser condenada. Ou seja, não existe Beshogeg. Beshogeg é por bobeira, por descuido. Então, por ignorância, vamos dizer assim. Então, não existe uma transação Beshogeg em Sheva Mitzvot Benor. Todas as Sheva Mitzvot Benor, elas são de conhecimento amplo e geral, são leis civis, são leis que todos sabem, vamos matar? Não. Vamos causar o mal para um animal? Claro que não. Vamos fazer isso, ter relações com nossos pais? Também não. Então, são coisas que, mesmo que não estejam evidenciadas, são de conhecimento humano, entendeu? Não tem necessidade da pessoa ser alertada antes. Ou seja, por exemplo, outra coisa que aconteceu essa semana aí, é triste, mas teve um policial que ele era motorista de Uber, não sei se vai continuar sendo, e ele quase sofreu um assalto, quase foi vitimizado por 3 assaltantes, tá bem? E esse policial, vamos supor que somente uma das pessoas ou 2 estivessem armadas
dentro do carro dele. Uma das pessoas. E ele matou as 3. E aí? O primeiro que ele matou era com arma, porque se não fosse ele teria morrido. Ou seja, o primeiro ele já se livrou da legítima defesa. Então, Tony, mas a legítima defesa é para quem está armado, quem te oferece risco. Se você está com um cara dentro do teu carro tentando te assaltar com uma arma, você mata ele, a arma dele não vai estar na mão de outra pessoa. O que as outras 2 pessoas vão querer fazer? Fugir, elas não vão te apresentar risco. Ou seja, foi, eu não sei como que fala em termos policiais, uso demasiado da força. Ele usou de uma força demasiada. Então, o primeiro foi em legítima defesa, forte calor de emoção. Aí é um problema. Em Shiva Mitzvot Benor não existe calor de emoção. Pessoa, esse policial deveria ter recebido pena capital diante de Shiva Mitzvot Benor. Não devemos, infelizmente, eu também acho que bandido bom é bandido morto. 7 palmos por baixo do chão, no meio do deserto, para não nascer nem flor por cima. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Lei é lei, regra é regra. Devemos entender dessa maneira. Então, esse policial, infelizmente, diante da Shiva Mitzvot Benor, ele receberia pena capital por ter matado 2 pessoas que não representariam risco para ele. Se elas estavam armadas com uma faquinha, com canivete, seja o que for, tudo bem. Se elas entrassem na sua casa, tudo bem. Pois não, Itzhak? E neste caso, precisaria de ter testemunhas para... Então, nós vimos que aqui nós temos a questão da evidência circunstancial. Entendeu? Mas, Ravi, aí os outros 2 eram cúmplices, né? Se deixar escapar. Se deixar escapar. Mas é o que a gente está falando. A regra é essa. A regra é essa. Eles não representavam problema. Ele poderia ter atirado na perna. Entendeu? Eu atiraria na cabeça. Eu teria feito a mesma coisa. Eu não estou criticando a ação do policial. Eu estou simplesmente explicando como que é a Alahá. Tá, entenderam? A minha opinião é joia para o policial. Mas eu estou explicando como que é a Alahá. Tá bem? A Alahá é a seguinte. Ele matou um que representava Exatamente. Se os 2 ameaçaram pegar a arma, um ameaçou, levou um tiro na cabeça. E o outro foi também, outro tiro na cabeça. Agora, se não representava, ou seja, ele agiu por emoção, enfim. Não deveríamos, infelizmente, ter pena de matar o policial. Também não deveríamos falar assim, mas já morreu o fulano, já está tudo encerrado, infelizmente não. Então, entenderam? Outro caso que eu vi essa semana, um senhor que colocou uma armadilha dentro da casa dele, e aí o ladrão foi lá e entrou na casa dele, já era a 5ª, 6ª vez, ele tomou um tiro de uma arma que ele fez com cano cerrado, e o ladrão morreu na cozinha dele. O que deveria receber esse senhor? Pena capital, de igual maneira. Entendeu? O que ele deveria ter feito? Foi uma armadilha de pegar urso lá para prender o pé do cara. Aí é esse cara, porque é roubo. Se foi pego em roubo, aí ele mereceria pena capital, e não você. Você entendeu? Então, a regra seria essa. Tá bem? Então, um tribunal não deve ter compaixão. Infelizmente, é assim que funciona. Então, o ladrão de galinha roubou a galinha porque os filhos dele estavam morrendo de fome. Ele vai morrer. Porque o furto é a transgressão da Shiva Mitzvot Benor. É imparcial. Pensem em vocês. E isso é duro. Quando a gente fala de lei de Alahá, essa é Alahá. Então, imaginem vocês. Uma mãe de família com 5 bebezinhos e ela vai e rouba uma bolacha de traquinas no mercado. Entenderam? É duro. Alahá é assim. Alahá é Alahá. Regra é regra. Entenderam? Então, esse caso aí tem que ser imparcial. Tem que ser imparcial. Não existe, porque essa é a regra. Às vezes a gente fala, mas deixa essa senhora. Essa senhora ensina os filhos dela a roubar e os filhos dela vão ser os assassinos dos seus. É a escolha que você faz. Entenderam? Então,
Justamente por isso, se não existe justificativa, então a própria sociedade tem que criar meios para sanar isso. Por exemplo, dentro do judaísmo, não haverá mendigos dentro das tuas cidades. Não pode ter mendigo. Entendeu? Nós temos que dar a mão para o mendigo e tirar ele da pobreza, e dar comida para ele. É uma mitzvah dentro do judaísmo. Ou seja, se existe um tribunal de justiça, ele vai estabelecer justiça. Então, se existe justiça e é tão severa a punição para a pessoa que comete uma transgressão dessa, ele tem que fazer o quê? Criar meios para que essas punições não venham a ser levadas a cabo. Ele vai ter que criar regras de tzedakah, um sistema de auxílio comunitário, um sistema de alimentação para as pessoas carentes. Para quê? Para que essas pessoas carentes não venham a ser ladrões. Se ele criou um sistema desse, justamente por ser um tribunal de justiça, e ainda assim a pessoa vem e furta, mesmo que seja mãe de 5 bebezinhos, meu amigo, ela fez por maldade, não fez por necessidade. Exatamente. Então, eu conhecia, eu via velhinhos pegando papelão. Gente, senhor de idade, não aguenta nem andar, ele está carregando uma carrocinha de papelão. Ele podia estar roubando, podia estar matando, mas não, ele está pegando papelão. Entendeu? Então é isso, essa é a diferença. Então a pessoa, a índole da pessoa não está na necessidade dela momentânea. Entendeu? Então tem meios, tem meios. Então aí você fala assim, ele roubou uma galinha porque os filhos dele estão com fome. Anda em qualquer cidade do Brasil, você não acha uma mangueira com manga, se você não pede, bate palma na casa de um bairro, uma quadra, vai pedir uma comida ali. Fala, olha, meu senhor, estou aqui com meu filho, eu preciso de um saco de arroz. Ele vai falar, mas você vai vender para comprar? Eu falo, eu faço arroz e venho comer aqui na tua frente, me dá o prato de arroz. Ninguém morre de fome no Brasil. Ninguém morre de fome em lugar nenhum do mundo mais, exceto na África. Nós estamos falando da África, países que estão em total decadência financeira e social. Agora, justifica a senhora roubar a bolacha lá no mercado do Brasil? Justifica agora? Pensando dessa maneira? Não justifica, de maneira alguma. Vai na serviço social, pede uma cesta básica vem com a bolachinha, vem com leitinho, vem com o Danone, é pouca coisa, é ruim às vezes, mas vem, entendeu? Então não justifica. Então, só um momentinho, Ravi, só um momentinho. Aqui, se a prefeitura que liberar uma cesta básica, 15 mil almas se salvam aqui. Sai do Guerrinão. Que aqui a prefeitura daqui é mão de vaca. Então, mas a prefeitura pode ser mão de vaca. Mas e as pessoas? Entende? E as pessoas? Pois é. Então, vamos supor que você está passando fome, tem necessidade. Você não mora perto de várias pessoas, teus vizinhos? Pessoa que está passando fome e vai morrer de fome, ela pede para qualquer pessoa? Ela pede para o vizinho, ela pede para o pai, pede para a mãe, ela faz o que for possível. Ela entra no mercado e fala, meu senhor, eu estou precisando de uma cesta básica, eu posso trabalhar para o senhor aqui 2 dias, eu limpo aqui o chão que o senhor precisar, mas eu preciso de uma cesta básica para dar para o meu filho. Entendeu? Então as pessoas têm que parar de ter uma política um pouco defensiva para as pessoas de baixa renda, as pessoas que estão em situação de necessidade, elas assistencialista, exatamente, entendeu? Mas de defender, não que não devemos defender os necessitados, não podemos defender os crimes que são levados a cabo por conta da necessidade, porque não existe uma necessidade absoluta, absurda hoje. Pode existir situações que sim venham. Por exemplo, aquele caso, um caso louco, né? Mas um caso daquele que avião caiu lá no Himalaia e as pessoas estavam comendo umas outras, entenderam? É um caso de, sei lá, é um caso extremo. A não ser que a pessoa não esteja num caso extremo, então a regra é regra geral. E aí nós voltamos a analisar de novo os fatos da mãe de criança que roubou lá a bolachinha, do policial que usou de uma força a mais, foi calor de emoção, mas o quê? Porque ele é policial, ele tem uma arma, justifica a morte, ele matar as outras pessoas porque estavam roubando? Aí estavam roubando, não estavam querendo matar ele mais. Talvez o que estivesse com a arma queria matar e os outros não. Entende? É diferente do caso de várias pessoas entrarem na sua casa, é diferente. Entendeu? Estão dentro do seu carro, pode ser analisado de outra maneira, porém, a regra é regra. Tá bem?
A regra é clara, como diz o Arnaldo, né? Como diz o Arnaldo, a regra é clara. Então, como o caso da Asher Mitzvot Benor, elas são para ser levado a cabo a justiça, não importa quem se apresenta diante de você. Então, uma pessoa que seja uma pessoa de má índole, pessoa má índole. E você, caso seja um juiz, essa pessoa se apresenta com uma causa e diz: fulano pegou dinheiro de mim emprestado e não me devolveu. E a pessoa que ele está acusando é um tzadik. E aí? Não existe presunção também, se usa aí nesse caso, presumir uma coisa. Não existe presumir uma sentença. Deve-se ser escutado todas as partes, as testemunhas. E aí vamos supor que esse cara aí tem lá um recibo assinado do tzadik. E o tzadik mesmo pegou o dinheiro emprestado porque ele estava se enfiado em jogos e ninguém sabia. E aí? Exatamente. Então, é isso que a gente faz. As pessoas, a gente tem que... os tribunais de justiça dentro da Sheva Mitzvot Benor, elas são para estabelecer justiça em cada caso, em cada ponto. Então, por exemplo, se existe uma suposição para o juiz que fulano está certo, uma suposição que fulano está errado, ou se a aparência de ambos, ou se a fama de ambos deturpa um pouquinho o juiz, a mente do juiz, se ele está tendencioso a aceitar o tzadik porque ele é tzadik, então o que os sábios, o que os juízes devem fazer, eleger um outro juiz no lugar dele. Então, um juiz que assim que lhe é apresentado o caso, ele bate martelo, como a gente vê na TV aí, né? É apresentado o caso, você está errado, você está certo, embora para casa. Esse juiz é um juiz perverso. Eu passei por uma situação dessa, eu acredito que muitos de vocês devem ter passado, eu já recebi uma sentença trabalhista, eu tive uma empregada, uma funcionária, por vários motivos ela foi mandada embora. Nós tínhamos um combinado e ela depois, todo mundo sabe como é, o funcionário me levou no pau. E eu fui lá, sentei, o juiz olhou para mim assim, olha como é, você vai fazer o acordo ou vai querer levar a cabo isso aqui? Ele falou assim, ou seja, eu fui coagido, ele não queria saber a versão, ele não queria saber a verdade dos fatos. Ele queria saber, e aí, meu amigo, aqui você não tem voz e você é coagido, você aqui não é, você é a classe média, ela é a trabalhadora. E isso é terrível, eu me senti nessa situação. Aqui no Brasil, Rafa? No Brasil. Ah, é tradição aqui. Entendeu? Então, o que a gente tem que saber, sei que tem muita gente aqui, muita gente que trabalha, muita gente que é justa, muita gente que não é justa. Então, até nisso, até no trabalho, as pessoas têm que ser justas. Tem que ser justo. Não é porque todo mundo está levando o patrão no pau e está ganhando dinheiro que tem que levar o patrão no pau e ganhar dinheiro. Jamais. Você combinou uma coisa e no fim o outro falou, não, eu também combinei e ganhei 15 mil. O problema dele que foi injusto com o patrão. Entendeu? Então, esses tribunais de justiça, tribunais que atuam dessa maneira, são errados. Esses tribunais deveriam saber e buscar saber o real tema, a profundidade do fato. Baseado nisso também, nas leis da Sheva Mitzvot Benor, não existe, deixa eu ver se eu acho o nome, um caso anterior que os juízes se baseiam. Quem entende de juízo e poderia me ajudar nisso? Aconteceu um caso semelhante no passado, o juiz pega e ratifica com a mesma sentença. Como isso se chama? Jurisprudência. Jurisprudência, muito obrigado. Então, na Sheva Mitzvot Benor não existe jurisprudência. Tá bem? Muito obrigado.
Só vocês sabem mais de juízo do que eu. Então, a jurisprudência, no caso, ela não funciona a Silva Mitzvot Benor. Por quê? Porque cada caso é um caso específico. Cada caso tem um ponto específico a ser analisado. Está bem? Então, continuando a questão da seriedade, questão de imparcialidade. Se o Sérgio Moro for julgar o caso do triplex do Lula e julgar os 15 conto que o Tom pegou do Eduardo, emprestado, ele deve julgar de igual maneira. Então, não importa a quantidade de valores relacionados, o juiz deve julgar com fatos. Não importa se foram bilhões da Petrobras, se foi os 15 conto para comprar Coca-Cola. O dinheiro, a quantidade monetária não interfere nesse caso. Tá bem? Isso no júri oficial, no júri verdadeiro, né? Porque aqui no Brasil... Exatamente. Aqui as coisas aqui é pipocagem. Isso, nós estamos falando de uma situação que não existe hoje, um tribunal que não existe hoje, ainda, tá bem? Então, Bezrat Hashem, muito em breve, nós vamos poder contemplar tribunais como esse, Bezrat Hashem espalhados pelo mundo inteiro, Bezrat Hashem, muito em breve. Então, aí sim nós veremos os verdadeiros juízes que agem com idoneidade e com imparcialidade. Não importa se a bandeira dele é azul, se é vermelha, se é verde, se é amarela, se é laranja. Ele está julgando o caso. Bem? Naftali, a sentença seria a mesma. Então, se, por exemplo, se fosse comprovado que fulano, não vou nem falar o nome da pessoa, mas que fulano desviou não sei quantos bilhões da Petrobras, ele seria sentenciado a pena capital, porque o furto é uma das chaves do Benor, e o furto é sentenciado com pena capital, ele ia morrer por isso. E o Beltrano, que trabalha na sorveteria da Dona Maria, pegou R$5 do caixa e foi pega pelas câmeras de segurança. Ela ia ser morta pelos R$5 que ela pegou do caixa e foi pego pela câmera de segurança. Entende a seriedade disso tudo? Ou seja, roubo é roubo. E aí, vale lembrar, vou abrir até um parênteses aqui, porque vale lembrar que por mais que hoje não existam estabelecidos tribunais de justiça que venham a levar a cabo sentenças como essas, quando uma sentença ela não é executada pelas mãos de um tribunal terrestre, ela passa para o andar de cima. Então, às vezes, a pessoa está sofrendo na vida, está fazendo isso, aquilo, outro, tal coisa não dá certo. Por quê? Porque ela, sei lá, ela rouba o limão do vizinho. Ela está comendo todo dia comida roubada. Ela pega o limão do vizinho. Ela pega a balinha sem pedir de tal lugar. Ela faz isso de tal lugar. Ela vai no mercado e experimenta a uva. Passa na feira e pega o amendoim. Passa em tal lugar e faz isso pequenininho. Entenderam isso? Então, são todas coisas que a gente tem que analisar muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Em todas as partes da nossa vida, da nossa convivência. Então, o juiz, de igual maneira, dentro da Sheva Mitzvot Benor, ele é tanto proibido aceitar o suborno, quanto é proibido uma pessoa oferecer suborno. É proibido um juiz julgar por causa própria. O que seria julgar por causa própria? Por exemplo, os vereadores. Os vereadores são juízes, deputados são como juízes, eles executam leis. Só que quem vota o salário do vereador? O vereador. Quem vota o salário do deputado? Deputado. E aí você acha justo? E não é justo. Na verdade, então, o que seria? Um juiz não julga em causa própria.
Um juiz, por exemplo, não poderia julgar sobre bateram no meu carro, eu vou julgar o caso. Aí eu fui pego embriagado, eu vou julgar o caso. Eu fui, entendem isso? Então, não existe julgamento à causa própria. Então, é evidente, isso é uma coisa que nem precisaria de ser levada a estudo isso, mas como ser humano sempre precisa ter as coisas escritas, então o juiz também não julga em causa própria. Só aqui no Brasil que acontecem essas coisas. Só. Então, vamos lá. Quando muitos casos são apresentados diante de um juiz, no mesmo dia, existe uma ordem de precedência, tá bem? Então, um órfão precede o caso de uma viúva, a viúva precede o caso do sábio, o sábio precede o caso do ignorante, o ignorante precede o caso de uma mulher, e uma mulher precede o caso de um homem. O homem fica no fim da fila. Tá bem? Depois vem a mulher, o ignorante, o sábio, uma viúva e o órfão. Um juiz, no momento de julgamento, não pode dar ouvido a apenas um dos litigantes. Sempre que ele for executar um julgamento ou um juízo, todos os litigantes devem estar presentes. Um juiz não pode julgar um caso que ele não entenda o idioma, mesmo por meio de intérprete ou de tradutor. Ou seja, a pessoa, deixa eu pegar um idioma diferente. O alemão tem um caso no Brasil e o alemão contratou um advogado intérprete. E agora o juiz tem que escutar o alemão. Ele não pode. Tem que ser levado, não poderia. Nós tivemos outro Brenoa, de acordo com esse Tribunal de Justiça. Então ele deveria ser levado a um caso, esse caso deveria ser levado a um juiz que fale alemão e que fale português. O que o juiz pode fazer nesse caso é aconselhar. Ele não dá um decreto, ele aconselha, olha, eu acho que por esse problema financeiro que vocês têm, vocês poderiam entrar num acordo assim, assim, assado. Mas eu não posso julgar. Então, vocês pode procurar o juiz fulano e o juiz fulano pode julgar vocês. Rabi, eu tenho uma dúvida. Pois não? Vamos dizer, uma pessoa está sendo julgada, seja ela por qual coisa for, né? E ela recebe uma absolvição. Aí é transitado e julgado, está tudo certo. Aí, posteriormente, descobrem-se provas de que ela, na verdade, era culpada. Neste caso, pode-se reverter pode reverter o resultado? Pode reverter o resultado. Então, por exemplo, um juiz o juiz pode trazer de volta puxar o processo, pode retomar o processo. Então, por exemplo, o juiz ele julgou uma causa de que fulano devia para ciclano e fulano teve que pagar 500 mil para ciclano. E ele foi e pagou, ele tem que executar, tem que pagar. E aí o juiz está em casa, pensando, analisando os fatos, faz uma conta diferente. E aí, nessa conta diferente, ele fala, não, eu fiz o meu julgamento errado. E ele vai ele vai agora e chama de novo os dois litigantes, e aí ele fala, olha, eu tive uma decisão errada, você que recebeu os 500 mil, devolve os 500 mil. Porém, tem um problema. E se essa pessoa que recebeu os 500 mil está passando lá no Havaí, gastou essa grana toda e não tem mais os 500 mil para devolver? Quem que tem que devolver? O juiz. Não, infelizmente não. Como ele chamou de volta a sentença, fica claro que ele não agiu de má fé. Então, como ele não agiu de má fé, ele não tem porquê. Porque ele é um juiz. Ele julgou diante dos fatos que estavam diante de seus olhos. Então, assim por isso nós devemos aceitar o julgamento dos juízes. Eles julgam com os fatos de acordo com o que estão diante dos olhos deles. Então, se ele teve uma decisão errada, não é culpa dele. Tá bem? Então, pode sim puxar um julgamento que já foi absolvido.
Toda. Beba cachaça. Um juiz, ele deve sempre, lógico, permanecer em silêncio, inquirir de igual maneira, tentar trazer à tona o juízo verdadeiro de todas as testemunhas possíveis. Falando de testemunha, todas as testemunhas que serão envolvidas em um caso, essas testemunhas têm a obrigação de se apresentar ao tribunal. Se um juiz, agora vem um outro caso, se um juiz vê que uma pessoa ficou nervosa na hora de dar um depoimento, por exemplo, a pessoa vai ser punida a pena capital. E essa pessoa realmente cometeu um erro. E o juiz está vendo que ela não está conseguindo se livrar, dar uma resposta boa, ou ela tem a resposta, mas o juiz não conseguiu tirar dela essa resposta. O juiz tem certeza que foi um caso que ela não é punida, não é passiva pena capital, e ela vai ser condenada. O juiz pode, de uma certa maneira, insinuar uma segunda pergunta ou uma segunda resposta para que a pessoa se acorde de si e venha a trazer a resposta verdadeira. Então, eu estava na sinagoga esses dias não, no Shabat, e o Rabino comentou uma história que se passou aqui em Pessach esse ano, com outro Rabino amigo dele. Então, véspera de Pessach, a gente compra uma compra imensa, compra gigante. E o Rabino está lá passando as compras. E passou e foi para casa, no metade de Pessach, e recebeu uma ligação do mercado. E falou: oi, Rabino, shalom, tudo bom? Tudo bom. Nós queríamos fazer uma pergunta para o senhor esteve conosco no dia tal, tal horário, no mercado tal, no caixa tal. O senhor fez uma compra, né? Fiz uma compra. O senhor lembra de ter pago a caixa de matzá? O Rabino fala, isso é caso verídico, tá? Eu paguei, tudo que eu comprei eu paguei. Aí eles falam assim, não, mas é que a gente detectou pelo vídeo de segurança que o senhor passou a caixa de matzá. Ele passou, por bobeira, passou a caixa de matzá e comprou o resto tudo. Ele pagou e a matzá ele não pagou. Mandaram um vídeo dele passando a matzá para frente. O Rabino falou, olha, toma o meu cartão agora, passa meu dinheiro agora, eu quero pagar isso agora, e etc, etc. Ele pagou e ficou comprovado que foi um engano dele, não foi uma... Lógico que foi um engano. Aqui em Israel é complicadíssimo, porque é uma bagunça. É daqui para ali para você passar uma coisa para frente. Bagunça. E ficou comprovado, ele pagou, ele pediu para pagar o vídeo, fez uma ordem para pagar o vídeo e tudo. Porque se isso vem nas mãos de um jornalista por aí, cai na mão de uma pessoa má e cai, muito fácil cair, coitado desse rabino. Então, casos como esse, de engano, o juiz pode tentar ajudar que a pessoa se lembre, se recorde, com a palavra, toda a sentença pode ser mudada. Porém, se um juiz estiver com um pressentimento totalmente negativo relacionado a um dos integrantes, ele não pode se levar a cabo esse julgamento, tá bem? Um juiz que julga entre muitos juízes e acontece no final de uma sentença, ele acabou a sentença e ele vai para o lado da pessoa e diz, olha, se eu tinha uma opinião diferente da resposta da sentença, se fosse eu julgando sozinho, eu faria X e X coisas. O juiz está proibido de fazer esse tipo de coisa, porque quando os juízes se sentam, eles se sentam como um só tribunal, é um tribunal. Ou seja, a maioria decidiu, todos devem acatar. O que a maioria decide, a minoria deve acatar, e assim deve ser cumprido. Bom, eu acho que nós vamos concluir mesmo esse shiur na semana que vem, porque ele está... Deixa eu fazer uma marca aqui.
Na semana que vem nós concluiremos esse shiur. Seguindo, falando mais algumas leis sobre juízes. Aconteceu aqui no Brasil o caso com o Rabino. Sim. Lembra? O do Sobel? Isso. Então, o Sobel também é um caso que daria absolvição, porque ele é um caso de doença. Então, quando são casos de doença, pessoas que são doentes, elas não é uma punição igual. Um doente ele tem uma punição diferente ou não tem a punição. Tá ok? Então, eu vou contar um caso aqui. Deixa eu ver se eu lembro bem exatamente o caso. O caso de números tem que ser certinho. Quem quer fazer alguma pergunta pode ir fazendo enquanto eu vou lembrando aqui para concluir nosso shiur. Não, Edson. Um tribunal tanto judaico quanto no Arrid não tem defesa como não tem advogados. A pessoa, por si só, é sua própria advogada, ela mesma causa propõe o seu testemunho. Porque o sistema judicial é diferente. O sistema judicial os rabinos fazem perguntas e as testemunhas e o acusado tem que responder. É assim, simples assim. No caso, os que fazem o papel de advogado são os próprios rabinos. Dentro do judaísmo e dentro da Mitzvot Benor, os rabinos, isso é uma coisa que as pessoas acham o contrário, mas os rabinos não julgam para condenar. Os julgamentos são feitos para livrar a pessoa. Então, sempre que a pessoa era levada a tribunal, os rabinos não julgavam fazendo perguntas para condenar, eles faziam perguntas para livrar a pessoa da transgressão. Eu não estou conseguindo lembrar essa história exatamente. Eu sei por cima, se eu for contar por cima, eu prefiro não contar. Mas eu começo o shiur da semana que vem. Sim, o de hoje acabou o shiur de hoje. Uma hora passa rapidinho, né? Eu achei que fosse até conseguir concluir a apostila de hoje, mas não consegui. Nós vamos concluir a semana que vem. Paula, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Facebook no trabalho é roubo de tempo. Tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Sim. Eu não sei, acho que foi o senhor que falou certa vez também, por exemplo, eu estou querendo saber o preço de alguma coisa, eu entro numa loja e induzo o vendedor para que me apresente tal produto, né? E, sim, na verdade, eu não estou com intenção de comprar com ele, né? Sim. Isso também é roubo, né? Isso é roubo. Então, por exemplo, o caso é o seguinte, Itzhak, se você saiu um dia para comprar tênis e você não está certo qual tênis comprar,
tudo bem. Pode perguntar para o vendedor, porque é uma possibilidade. Você está para comprar tênis, tá bom? Porém, se você sai um dia e você sabe que você não vai comprar tênis, você sabe que você não tem dinheiro para comprar. Ah, mas eu quero experimentar. Ah, eu vou na loja para experimentar vestido com minhas amigas. Aí faz a vendedora ficar com você lá 3 horas para comprar uma blusinha de R$ 15. Isso você roubou o tempo da pessoa. Porque enquanto ela estava aí com você, ela poderia estar ali ganhando o ganha-pão dela. Aí você fala, mas ela está lá para isso mesmo. Não, ela não está lá mais para isso mesmo. Ela está lá para ganhar o dinheiro dela. Entendeu? Entendeu? Então, usufruir de um tempo, sabendo de um tempo de uma pessoa, sabendo que você não vai realmente comprar alguma coisa ou que não vai levar adiante esse comércio, é complicadíssimo. Então, Léo, você pode voltar e comprar depois, mas nesse momento não foi, entendeu? Então, se você tem a possibilidade de comprar nesse momento, você está com dinheiro. Então, se você não tem dinheiro nenhum, vamos supor, fim de mês. Fim de mês é difícil para todo mundo, até para o vendedor, não é? Afinal de contas, ninguém mais tem dinheiro. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai tentar dar o máximo para vender. E você sabe que você não tem como comprar. E aí você vai ficar lá com ele 1 hora, 2 horas, e tem que bater a meta dele. Ficou lá 1 hora, 2 horas com ele, e ele não vendeu nada. E quantas pessoas não passaram na loja com real possibilidade de comprar, e ele não pôde atender, por quê? Porque estava atendendo uma pessoa que não comprou nesse momento. Então, você fazendo isso, você prejudica para nada. Eu nem converso com o vendedor. Eu não converso. De verdade, eu não converso com o vendedor. Se eu não quero comprar, eu falo, não, nada, só tô vendo. Eu nem deixo chegar perto de mim. E quando eu vou comprar, eu decido o que eu quero e vou, porque eu quero isso, isso e isso. Por quê? Porque me dá tadinho, são qualidades de justiça que a gente tem que criar em nós. Então, é isso. Temos que criar em nós hábitos de justiça. Isso é um hábito de justiça. Tá bem? Ficar no Divartorá na hora do trabalho, no grupo lá, também é roubo do dinheiro do patrão. Eu mesmo não fico praticamente. Praticamente não fico no celular no trabalho. Em casa, quando eu estou em casa, eu fico mais, porém, eu compenso hora de trabalho. Eu tenho um ponto, por exemplo, um ponto online aqui, que eu dou o ponto, e aí eu posso parar de trabalhar, mesmo em casa. Eu dou o ponto e continuo. Por quê? Porque eu sei que durante o dia eu usei uma meia horinha de olhando o celular, uma meia horinha respondendo, então eu continuo até um tempo para que compense isso eu faço tá? O tempo de que eu roubei para o meu patrão. Então, o que a gente compararia isso? A pessoa que fica lá no serviço o dia inteiro, fica de bobeira no WhatsApp, no Facebook. Aí o patrão um dia fala, precisava que a gente ficasse aqui 40 minutinhos a mais para me ajudar a limpar aqui a loja, porque está precisando limpar a empresa. E a pessoa, que coisa terrível, vai pagar hora extra, não vai me pagar hora extra, eu não estou ganhando nada mais para isso, e etc, etc, etc. Porém, a pessoa não lembra o tempo que ela ficou ali, roubando o dinheiro do patrão, roubando o tempo do patrão. Entenderam? Rezar no trabalho. Eu tenho autorização para rezar no trabalho, por exemplo. Eles autorizam, tipo, a hora que eu quiser parar, eu posso parar e rezar. Porém, no inverno eu paro, no trabalho, no verão, como a gente está agora, eu rezo no trem. Dá tempo de eu pegar o menino no trem. Então, no inverno, o sol se põe 4 e pouco da tarde, então 4 e pouco da tarde tem que fazer minha 3 e pouco, às vezes 4 horas da tarde, então eu faço o trabalho. Então, Menino no trem, Rafa. Menino no trem. Então, aqui em Israel tem menino em todo lugar. Então, tem menino no trem. Então é isso. Bom, nosso show de hoje, Shur Mitzvot, termina por aqui. Estejam atentos que logo
nós teremos um novo Moré conosco, Bezerra Hashem, estamos terminando de combinar com o Sami. Deixa eu cancelar aqui. Então é isso.